Vamos lá. Bom, aulinha de hoje. Quem não estudou a aula passada, hoje está morto. A aulinha de hoje a gente vai fazer as aulas 26 e 27, que são só exercícios. A aula 27 seria experiências, mas são exercícios de reação de dupla troca. Então, lembrando, o que vocês têm que estudar? Vocês têm que estudar força de ácidos. Eu já repeti 2 vezes aqui como é que acha a força de ácidos. Então, foram 2 aulas que eu repeti. E aí, na aula passada, a gente falou em solubilidade de sais e bases em água. Então, tem que estudar, gente, como é que usa aquela tabelinha. Procura seguir a minha tabelinha, que a minha tabelinha é melhor do que a tabelinha da apostila. A minha tabelinha é um pouquinho mais fácil de olhar do que a tabela da apostila. Então, pega lá na teoria e vê lá como é que é a solubilidade de um sal ou de uma base quando colocadas na água. Por quê? Porque nas reações de dupla troca, a teoria, agora eu vou só resumir, para que essa reação ocorra espontaneamente, tem que formar um precipitado. O que é um precipitado? É alguém insolúvel. Então, eu tenho que saber olhar na tabelinha quando for sal ou quando for base. Tem que formar. Na teoria da apostila, eles falam eletrólito, mas eu vou resumir: ácido mais fraco que o inicial. Ou um ácido mais volátil que o inicial. Então, eu dei tudo isso para vocês no resumo. Os ácidos que são fixos, que não são voláteis, que é o H2SO4, H3PO4 e H2C2O4. Esses são fixos. O resto é volátil. Então, eu primeiro preciso estudar a teoria, senão eu não entendo nada. Essa aula, ela depende muito pouco do professor. Ela depende muito mais do aluno falar, eu vou estudar, do que do professor. Tá? Porque o professor ele passa o resumo. E é uma aula teórica, diferente da outra frente, que vocês estão fazendo só cálculos. Então, aqui hoje nós vamos limpar todos os exercícios que tem. Tem um monte de reação de dupla troca. Tá? Então, você vai lá. Primeiro exemplo, primeiro exercício. CaOH2. Então, é uma base. Uma base. Al2SO4 é um sal. Então, aqui, quando for sal ou quando for base, eu só vou olhar se é solúvel e insolúvel. Para que a reação ocorra, tem que haver a formação de um precipitado. Então, o que eu preciso? Além de saber fazer o troca-troca, colocar as carguinhas aqui, isso só vai aprender quem estudou ácido e base. Quem não estudou tem que recordar. Então, o Al é mais 3, OH menos 1. O Ca é mais 2, o SO4 é menos 2. Esse era bem fácil de ver, que dá para eu destrocar as cargas aqui. Ó. O 2 é do Ca, o 1 é do OH, o 2 é do SO4, o 3 é do Al. Então, esse era facinho de ver, as carguinhas. Aí você vai ver se é solúvel
ou insolúvel. Então, você vai lá na nossa tabelinha, que a gente viu a semana passada. CaOH2. CaOH2. Solúvel. Base de 1A e 2A. Solúvel, pouco solúvel. Consideramos tudo solúvel. SO4. SO4 com Al, você vai ver na tabelinha, é solúvel. Base 1A e 2A solúvel, as demais insolúveis. Então, base de alumínio insolúvel. Então, aqui temos um precipitado. O outro sal também é insolúvel. Então, nós temos, na verdade, 2 precipitados. Então, acontece o quê? A reação vai ocorrer porque tem formação de precipitado. E a gente usa essa reação para sedimentação, para limpeza da água. Eles usam muito lá no SAMAI, no coisa de água da cidade, tá? Porque o alumínio ele facilita a precipitação das partículas, tá? Mas não é esse, o interesse é você aprender a fazer a reação. Então vamos lá. BaCl2 mais Na2CO3. Então, primeira coisa, esse também dá para ver fácil as carguinhas. Aqui é 1, então fica menos 1 mais 2. Menos 2 e 1. Onde mais eu posso olhar? Nas tabelinhas nossas, de base e de ácido. Então, você vai ver lá, por exemplo, H2CO3. H2CO3, se você tirar os hidrogênios, forma CO3 menos 2. Eu olho ali. Eu não fico olhando aqui. Eu olho lá na tabela de ácidos. Aí você vai ver. Solúvel, solúvel, insolúvel, que é a tabelinha que eu ensinei vocês usarem, solúvel. Então, aqui nós temos formação de precipitado. BaCl2 não reage com HCl, porque aqui é igual. Quando é igual, o ânion ou o cátion não tem reação. Tá? E uma reação muito importante, que é a 3. Oi, para falar? Alguém falou alguma coisa? Estão ouvindo eu ou não? Alô? Todo mundo está ouvindo eu? Sim, alguém tá com eco. É porque está dando eco. Nossa, que coisa esquisita. Nossa, o povo entra, sai, cai. Tá caindo a internet aí, não? Aqui não. Não? Fala, Marcelão! Quem chegou aí fala bom dia! Bom dia, Glé! Opa! HCl mais Na2CO3, pela primeira vez apareceu um ácido. Então, você vai fazer o troca-troca. O H vem no lugar do Na, o Na vem no lugar do H. E tem uma coisa muito importante aqui, quando forma o H2CO3. Quando forma H2CO3, ele se decompõe. Então, vamos lá. Sal. Solúvel, solúvel. Então, por aqui não dá para ver se a reação ocorre ou não, porque os dois sais são solúveis. Quando for ácido, eu já não vejo se é solúvel. Eu vejo força e se é fixo ou volátil. Então, vejam que tudo que eu falei na semana passada vai usar. Então, o HCl é forte e volátil, e o H2CO3 é moderado e volátil também. Então, a reação vai ocorrer porque formou um ácido mais fraco que o inicial. Então, é por isso que a reação ocorreu.
Porque houve formação de um ácido mais fraco que o inicial. É muito difícil ensinar a reação de dupla troca. Tá? É muito difícil porque se o aluno não estudou bastante, ele não entende nada. Tá? Então, aqui outras reações. No exercício 3, BaCO3 mais HBr. Então, BaCO3. Nós estamos com bastante tempo. Mais HBr, que é um sal e um ácido. Então, a primeira coisa que você faz, troca. Ba vem no lugar do H. E aqui você põe as carguinhas. Ba, olhando na tabelinha de bases, é mais 2. E o Br é menos 1. O H é mais 1. CO3 é menos 2. Onde eu olho isso? Na tabela de ácido e de base. O sal é insolúvel, então não dá para ver pelo sal, porque tem que formar um precipitado, mas dá para ver pelo ácido. Forte volátil, moderado volátil. Então, a reação ocorre. Por quê? Porque teve formação de um ácido mais fraco que o inicial. E aí não pode esquecer que o H2CO3 vira H2O mais CO2. A de baixo já não ocorre. Por quê? Porque não formou precipitado e os ácidos são fortes. O volátil tinha que estar aqui no segundo membro. Então, aqui vai ter que ter um ácido ou mais fraco ou mais volátil que o inicial. Não pode ser volátil e fixo. Tem que ser fixo, volátil. É difícil de passar isso para vocês, tá? Na outra aula são só reações, que seria a aula de experiências. Então, o que a gente tem que fazer? Ver se a reação ocorre ou não. Então, a reação 1, primeira coisa, faz o troca-troca, PB vem no lugar do K, o K vem no lugar do PB. Põe as carguinhas, e aí você vai trocar as carguinhas e ver a solubilidade. Todos os sais aqui antes da flechinha são solúveis. Aonde eu estou vendo? Na tabelinha. No outro membro, solúvel e insolúvel. Então, a reação vai ocorrer porque teve formação de precipitado. Que, na verdade, é isso que eu tenho que ensinar para vocês. Ver se a reação ocorre ou não. Se ela ocorrer, a gente balanceia. Se ela não ocorrer, a gente nem balanceia. No de baixo nós temos sal e base. Sal e base. O que a gente olha? Solubilidade. Então faz o troca-troca. Por exemplo, a gente olhando lá na tabela de ácidos, a gente sabe que o SO4 é menos 2. Portanto, como aqui não tem nada, ó, 1 e 1, o Q é mais 2. É assim que eu faço. O Na mais 1, 1A, OH menos 1. Então, primeiro eu faço as carguinhas, aí eu troco. Na mais 1 com SO4, Q mais 2 com OH. Sal e base, o que você vai ver? Solúvel. Solúvel, solúvel, insolúvel. Bases de 1A e 2A são solúveis, pouco solúveis. As demais são insolúveis. Então, a reação ocorre. Por quê? Porque formou um precipitado.
Agora, apareceu um ácidozinho aqui. Então, primeiro coloca as carguinhas. Essa está mais fácil de ver, porque tem um 2 aqui, ó. Então, aqui é mais 2, menos 1. Mais 1. Quem fizer isso, com certeza vai acertar as carguinhas. Então, é H mais 1 com NO3 menos 1. PB mais 2 com Cl menos 1. Então, depois que você trocar, que aparecem os números embaixo. Aí você vai ver sal solúvel, sal insolúvel. Então, aqui já ocorreu. Ácido, forte, forte. Volátil, volátil. Então, por aqui não dá para ver. A reação só ocorre porque teve formação de precipitado. São as 3 coisas que eu falei na teoria. Tem que ter formação de precipitado, ou um ácido mais fraco, ou um ácido mais volátil. Uma delícia essa matéria, né, gente? Pode falar. É. Delícia, né? Dá até azia em sorrisal. Vamos lá. 4. Na2CO3 mais HCl. Então, coloca as carguinhas. Mais 1 do Na, menos 2 do CO3. Isso aqui que vocês têm que aprender a fazer. Mais 1, menos 1, para poder levar para lá. Para lá você leva o H mais 1. Você não leva Na2. Você leva Na mais 1. Aí você põe as carguinhas e depois você troca. Nem você aprendeu na ligação iônica. Agora vamos lá. Sal solúvel. Sal solúvel. Então por aqui não dá para ver. Ácido forte, moderado. Volátil, volátil. Então ela ocorre porque teve formação de um ácido mais fraco que o inicial. E aí não pode esquecer que toda vez que o H2CO3 é formado, você troca por H2O e CO2. Então, toda vez que o H2CO3 estiver no produto, você vai fazer isso. Trocar ele por H2O, se a reação ocorrer. Se ela não ocorrer, aí não dá para fazer isso. A última Na2S2O3. Outro que se decompõe aqui, tem que ser dado isso, tá? Porque ele não é um ácido comum de aparecer. Ele também se decompõe, tá? Então, vamos lá. Primeiro, carguinhas. Na mais 1. S2O3 menos 2. H mais 1. Cl menos 1. Aí vamos trocar. Na no lugar do H. H no lugar do Na. Troquei. Então, vem H mais 1. S2O3 menos 2. Trocando as cargas. Na mais 1. Cl menos 1. Então, formou sal solúvel, solúvel. Então, por aqui não dá para ver se a reação ocorre ou não. Ácido, forte, moderado. Então, aqui já ocorreu. Volátil, volátil. Então, ela ocorre porque teve formação de um ácido mais fraco que o inicial. E aí você usa o que ele deu aí. Você vai trocar o ácido por isso aqui. Por quê? Porque ele se decompõe. Tá? É muito difícil explicar isso, gente. Porque eu não sei o tanto que vocês estudaram. Então, quem estudou bastante está tendo dificuldade. Quem estudou pouco não está entendendo nada. Então, é por isso que é difícil explicar isso. Tá? E aí, a aula que vem de Química é perfumaria. A gente vai falar um pouquinho sobre
Poluição, efeito estufa, é perfumaria. Aulinha bem curtinha. E aí a gente encerra a apostila aí, tá? Vamos encerrar a gravação.